Tem gente que acha que o sucesso realmente vai trazer felicidade. Esse é o caso de uma executiva com seus 30 e poucos anos, no auge da sua carreira, bem-sucedida no relacionamento, bem-sucedida no seu trabalho, bem-sucedida na família, mas emocionalmente fracassada. Uma mulher, por assim, diagnosticada como depressiva. Quando essa mulher chega para mim, ela fala o seguinte: Daiane, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu já fiz terapia, já tomei medicamentos, já fiz uma série de processos terapêuticos e ainda assim eu continuo me sentindo angustiada. Uma tristeza que não tem explicação, não há motivos para que eu me sinta tão depressiva assim. Eu sou Daiane Faria, psicóloga especialista em hipnose clínica, e no meu programa de tratamento nós vamos entender o que de fato está por trás dessa angústia, dessa depressão. Porque esse sintoma de depressão, de angústia, ele não é o verdadeiro problema na vida dessa mulher. Então segue comigo até o final para você entender o que verdadeiramente estava por trás dessa depressão na vida dessa executiva. Para que você entenda bem esse caso, é muito importante que você comece a compreender que a dor que você está vendo não necessariamente é a dor que precisa ser resolvida. E o caso dessa mulher exemplifica muito bem essa situação. Veja só, ela no auge da sua vida, alcançando todos os desejos que ela sempre sonhou, estando no ápice do sucesso, mas ainda assim depressiva, nem mesmo os medicamentos estavam dando conta daquele sintoma de depressão, porque o verdadeiro problema na vida dessa mulher foi uma situação que ela vivenciou em sua adolescência, um trauma que conscientemente ela acreditava que havia superado, mas inconscientemente, lá nas profundezas da mente dessa mulher, esse trauma ainda ressoava. E eu quero te contar o que foi que aconteceu na vida dela e como que nós resolvemos isso e como essa mulher hoje está vivendo plenamente feliz. Quando a gente inicia o processo ali, eu vou utilizar do estado de hipnose, que nada mais é do que um estado de entrega, para mergulhar bem profundo aí dentro de você, para entender o que de fato está por trás daquele sintoma, daquela dor. E quando a gente começa, logo que instantaneamente, ela volta ali em cenas da adolescência, onde ela presencia um acidente. Quando ela estava saindo da escola, um garoto é atropelado bem na frente dela. Só que, na hora do atropelamento, infelizmente, como ela estava ali muito próxima, o sangue do garoto acabou espirrando nela e o garoto veio a óbito e era um colega de sala. Naquele momento, ela entra em pânico, ela simplesmente paralisa. Inclusive, esse é um gatilho que nós temos para a sobrevivência. O nosso corpo, nesse estado, ele paralisa. Simplesmente ele paralisa. Esse é um estado, muitas vezes, que a gente não tem ação, a gente fica simplesmente paralisado. Como se, bum, a sensação que dá é como se você estivesse num lugar vazio. Eu sei disso porque eu também já enfrentei uma situação que me gerou esse estado de pânico absoluto. Enfim, a partir daquele momento, ela entra ali num colapso, ela já vinha de alguns processos, de algumas situações de insegurança, de bullying na escola. Ela era uma garota muito diferente das outras, no sentido estético, no sentido de personalidade, e com isso ela sofria bullying. E aí, pessoal, olha só. Daiane, mas ela já sabia desse acidente. Sim, não é porque a gente sabe que isso não deixa de impactar a nossa vida. A questão é como você se sentiu diante daquilo que aconteceu. E olha só que magnífico, pessoal. Olha que extraordinário que o inconsciente é. Quando eu pergunto isso para ela, como você está se vendo ali naquela situação? Ela, eu estou paralisada, eu estou em pânico, eu congelo a cena. Olha para aquela jovem ali. O que você sente quando você olha para ela? Ela, eu sinto pena dela, porque não é só no acidente que ela está paralisada. Gente, olha a elaboração desse caso, que coisa mais linda que tem. Ela está paralisada, ela não sabe o que fazer e não é só pelo acidente.
Essa minha cliente, ela começa a chorar, todo o tratamento ele é feito online, ela começa a chorar, e ali do lado dela tinha uma almofada, ela pega essa almofada, ela abraça essa almofada chorando, e aí, imediatamente, ela é uma executiva, então ela é uma mulher muito acelerada, muito cética, muito racional, então ali o processo com ela foi bem direto ao ponto. Instantaneamente ela vira e fala, já entendi tudo, Daiane. Já entendi tudo, eu alcancei o ápice do sucesso e a sensação que eu tenho é que agora não tem mais para onde ir, é como se eu tivesse paralisada. E isso tá me angustiando. Olha só, ela, no ápice do sucesso, se sentindo depressiva porque inconscientemente, para ela, aquele ápice do sucesso era onde ela se paralisava. E aí, quando ela retoma, ela entende que em vários outros momentos da vida dela, ela também esteve paralisada, principalmente naquela situação ali do acidente. Aquela foi a situação de maior impacto emocional na vida dela. Além disso, existia uma outra situação onde ali, no relacionamento dela, logo no início, ela percebeu que aquele não seria o homem da vida dela. E aí ela suportou por um determinado momento, ela suportou, passaram-se alguns anos. Ela estava certa de que realmente não havia como se manter naquele relacionamento. E a outra cena que ela volta é o momento em que ela vai conversar com a mãe dela. E olha só que genial essa outra elaboração que o inconsciente nos traz. Ela vai para conversar com a mãe dela e ali ela fala para a mãe, ela explica a situação para a mãe e fala que não está feliz e que quer se separar. A mãe, que também seguia todos os processos de aprendizado que ela teve com a mãe dela, com a avó dela e por assim vai, responde para a filha: filha, é assim mesmo, o casamento é assim. Você é mulher, você tem que suportar, você não pode separar, é feio ser uma mulher separada. O que acontece? O que a minha cliente passa, então, a ser barrada, paralisada. E ali ela suporta por mais quase 1 ano conviver nessa relação até que ela surta, larga tudo, vai embora, sai de casa, muda de estado e começa a trabalhar onde ela trabalha hoje. E ali ela dá a vida naquele trabalho. Foi uma forma dela fugir, né, de todos aqueles problemas, então ela canalizou tudo isso para o trabalho. Deu tudo certo porque ela teve muito sucesso. Aonde ela morava foi onde ela encontrou o atual marido dela, que é um homem espetacular, e os dois vivem de maneira linda e saudável. Tava tudo certo, entende? Mas estava tudo certo conscientemente, racionalmente falando. Mas aquelas emoções, aquilo ali com a mãe ficou engasgado. Aquela situação no acidente, ela ficou mal elaborada. E aí, às vezes, a gente acha que aquilo que aconteceu no passado vai ficar no passado. Sim, fica no passado. A questão não é o que aconteceu no seu passado, mas é o que não passa diante do que você passou. Esse que é o grande ponto. Se você, por exemplo, está assistindo esse vídeo e tem algo na sua vida que você vive pensando sobre isso, e essa coisa aconteceu anos atrás, meu caro, minha cara, isso quer te dizer algo. Não dá pra gente ignorar essas lembranças insistentes também, percebe? Assim como a gente ignora completamente aquilo que um dia nos machucou e a gente faz de tudo para não lembrar. Só que enquanto você não resolve, isso vai continuar se manifestando. E aí é como se, imagina, eu adoro esse termo, bola de neve. Literalmente isso é uma bola de neve, ela começa pequenininha. Só que conforme as coisas vão acontecendo, é como se fosse acumulando naquilo que você não resolveu. E aí quando você vê, tá você angustiado, sabe aquela sensação no seu peito? Sabe aquela sensação quando você percebe que, gente, mas o que está acontecendo? Eu não tenho motivos para estar depressiva. E isso deixava a minha cliente ainda mais angustiada, se sentindo ingrata diante da vida. Tem uma frase dela que eu acho muito boa, que ela virou para mim e disse assim: Daiane, eu me sinto ingrata, inclusive com Deus. Deus está me dando tudo isso e eu tô aqui sentindo essa angústia. É errado isso para mim. Gente, olha só, a dor que você está vendo não é a dor que você precisa resolver. Existe algo que está por trás disso e se você está fugindo, isso vai ficar cada vez pior.
Eu entendo, sabe? Eu entendo que a maioria de nós queremos tentar resolver isso sozinho. Como ela bem disse, poxa, eu já imaginava tudo isso, mas eu nunca teria feito essa elaboração se não fosse esse tratamento com você. Por quê? Porque ela não sabe, entende? Por isso que o meu papel ali, durante o tratamento, é ser uma guia. Tá muito além de terapêutico isso, de psicóloga, mas também é ser uma guia para ajudar a pessoa a entender, a elaborar de fato o que está por trás daquele sintoma. Isso é um grande diferencial, porque na maioria das vezes a gente tem as respostas, mas a gente não sabe o que fazer. Ou na outra maioria das vezes, nós não temos as respostas e ficamos fazendo desnorteadamente, por assim dizer. É muito importante que você saia desse vídeo hoje, agora, entendendo e começando a se questionar o que verdadeiramente pode estar por trás disso que está te incomodando. Sabe, investiga, olha para isso. Por que, meu caro, minha cara, a dor que você está vendo não é a dor que você precisa resolver. Essa dor, ela é um grito, ela é um sinal de fumaça, ela é uma bandeira, sabe? Existe algo ali que está causando, que está intensificando, ok? Fez sentido para você? Percebe como que muitas vezes a gente fica meio perdido? E é natural que você fique perdido, afinal de contas a gente não consegue saber de tudo. Nem sempre a gente vai saber a direção exata, mas o mais importante é você começar a se entender. Diante de tudo que você precisa nesse mundo, a coisa mais importante e mais valiosa que você pode adquirir é aprender como você funciona, como acontece aí dentro de você. Essa elaboração da minha cliente, essa elaboração fantástica que ela conseguiu fazer ali com o meu apoio, fez com que aquela angústia acabasse. Ela não toma mais medicamento, que foi o grande uau para ela. 4 meses depois do tratamento comigo, ela simplesmente teve o retorno do psiquiatra e ele cortou os medicamentos. Ela está hoje se sentindo livre, leve. E aí eu perguntei para ela, falei, o que você mais percebe no retorno ali? A gente faz um antes e depois. Aí o que essa fulana aqui tinha quando ela chegou aqui, que essa fulana agora não tem mais? E aí ela vira para mim e fala assim, Daiane, externamente, eu vou ser muito sincera, não mudou muita coisa. Minha vida continua ali, as coisas estão acontecendo, eu me sinto mais leve. Mas tem um único ponto que eu sinto que foi o que mais mudou aqui dentro de mim. Eu tô em paz. Ô, gente, para quem sofre com depressão, sabe o que significa isso? Estar em paz. Isso é valioso demais. E talvez você tá aí, buscando essa paz, esse alívio. Quem sabe chegou a hora de você resolver o que está causando isso. Se fez sentido para você, se você conhece alguém que precisa de ajuda, alguém que sofre com depressão ou com angústia, pega esse vídeo e encaminha. E não fala nada não, deixa que quando ela me ouvir, ela vai entender o que está por trás daquilo ali. Ok? Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Compartilha, comenta, deixa o seu comentário aqui se fez sentido para você. Você sabe que eu faço muita questão de te responder. Até o próximo vídeo. Música